Fala aí, galera, Sérgio Ferrini aqui, do Correspondente, pela primeira entrevista e hoje com o BCS, que é Data Scientist da Fúria. E BCS, já vou começar a te fazer uma pergunta que com certeza vai ser a mais importante da reportagem de hoje, que é: tudo suave, tudo tranquilo? Tranquilo, meu querido, tudo tranquilo. E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Poleto, também conhecido como BCS, sou cientista de dados da Fúria, trabalho na Fúria aí já faz desde o começo do ano, entrei no finalzinho do ano passado, na verdade, ali por dezembro, e a gente vai trocar uma ideia hoje um pouquinho sobre algumas coisas, desde história até falar um pouquinho sobre o que eu faço dentro da organização. Exatamente. Então, eu já queria começar nessa parte, que você falou que acabou de entrar na Fúria, mas eu queria entender como começa a sua história no League of Legends. Se você já começou a jogar pensando em, eu quero trabalhar com isso, ou nessa área, como é que foi a sua entrada no mundo LoL? Eu jogo LoL desde 2016, se eu não estou enganado. 2016, eu tenho uma clara lembrança de ser 2016 ou 2015, algo muito similar a isso. Mais ou menos da metade ali de 2016. Eu sempre joguei por jogar mesmo, por gostar do jogo, por me divertir, indicação de alguns amigos meus. E isso fez com que eu me interessasse, comecei a jogar com o pessoal. Eu até gostaria de ter jogado antes, mas eu não tinha um computador que suportava jogar League of Legends. Então, quando eu consegui um equipamento um pouquinho melhor, nem era bom, era ruim ainda assim. Dava pra pelo menos rodar o jogo a 10 Desenrolava, FPS. né? No meio da teamfight, 10 FPS jogando de ADC, isso era uma maravilha. Mas dava pra se divertir. Eu comecei a jogar, eu nunca tentei ser profissional, nunca fui bom no jogo a ponto de tentar ser profissional. Sempre tentei melhorar. Mas tinha vontade ou não? Cara, eu era realista. Gostava de jogar o jogo e gostava de estudar o jogo também, num sentido bem simples da palavra, assim, estudar, ler o patch note, sempre me interessei, mas na época, quando eu comecei a jogar, eu tinha outras prioridades, eu fazia faculdade, eu trabalhava em outra área, eu fui professor por 5 anos, então eu dei aula, lecionei física de 2016, inclusive no ano que eu comecei a jogar LoL, de 2016 até 2021, ano passado, que eu parei de dar aula para poder começar a trabalhar com a Fúria. Então, foram 5 anos enquanto professor de física. Nessa época que eu comecei a jogar, eu tinha faculdade e o trabalho. Então, jogava uma vez na noite, olha lá. Eu comecei a querer me interessar pelo LoL competitivo de maneira, assim, a querer entrar no competitivo, porque assistir o CBLOL eu assisto desde, acho que 2017, 2018. Eu comecei por causa da pandemia. A pandemia entrou, a gente começou a ficar em casa. Eu sempre gostei muito de dar aula, mas eu nunca gostei muito do salário que eu ganhava como professor. Então, é duro. quando eu parei de dar aula, quando eu parei de efetivamente ser professor, atuar na área, eu acabei ficando um pouco frustrado em relação à profissão, porque era uma profissão, ainda é na verdade, não deixou de ser assim, muito mal valorizado em termos financeiros, e acho que o principal ponto para mim sempre foi a questão de crescimento profissional. Você ganhar mal no começo de carreira, acontece, tá tudo bem, é assim que o mundo funciona. Mas eu já estava 5 anos dando aula e não tinha um concurso público à vista, não tinha nada interessante à vista, eu estava tentando outros, eu não via nenhuma dessas maneiras como sendo algo factível. Sim. E acabou que eu entrei no mundo de coaching staff como hobby, porque a gente ficava o tempo todo em casa. No começo da pandemia a gente realmente não teve aula, então não estava trabalhando. Lá pelo final da pandemia eu estava dando aula online, mas acabou que não é a mesma coisa, então tinha muito tempo livre. Entrei no Tier 3 através de uma coincidência. Eu tava no Facebook, scrollando o Facebook, e vi uma proposta num grupo de screens. E eu lembro bem que o pessoal tava perguntando sobre coach, etc. Eu falei, cara, por que não? Eu acho que eu consigo aprender. Eu falei, eu quero. E aí acabou que o cara que fez a proposta não me chamou, mas chamou um outro cara, Caraca. E que viu a minha postagem lá, a gente conversou, eu entrei nesse time, a gente procurou por uma lineup. Deixa eu perguntar, assim, o Tier 3, ele valoriza todo esse lance de coaching staff? Você sentiu isso?
Cara, ou foi algo específico desse time? É delicado, porque a gente pode chegar lá. Porque assim, eu não acho que exista uma desvalorização do que é o coach, mas eu não acho que exista uma real aplicação daquilo que devia fazer. Entendi. Sabe? Acho que é uma questão complicada, porque quando a gente tem a staff no T3, normalmente a gente tem muita gente no T3, no sentido de player mesmo, e pouca staff no T3. Tem pouca gente que quer ser staff, e muita gente que quer ser player. Então normalmente você tem 1 milhão de times, pouquíssimos coaches. Aí você tem só um head coach para esses jogadores. Tem um outro fator também que é muito complicado, que eu passei por ele também, e eu agradeço muito ao pessoal que me acolheu nesse time, não a diretoria, mas cara, diretoria de T3, cara, não dá. É bagunça? Pô, é pior que bagunça, eu gosto do triste, assim, mas quando a gente olha, por exemplo, pros jogadores, e essa é a parte que eu acho que irrita muita gente, é que quando você fala de um jogador que ele é high-elo, né, que pelo menos mestre, cara, não tô nem dizendo de GM, Challenger, você tá falando de caras que são pelo menos mestre, ele já tá num 1% ali de espaço amostral dos jogadores. E essas pessoas, elas, por mais que elas não sejam efetivamente especiais, a gente já tá falando de uma parcela muito pequena da população, das pessoas que jogam, né, o espaço amostral de LoL. E quando eles entram num time, eles normalmente se deparam com um coach ruim. Muito ruim. Entendi. Muito abaixo. Então desmotiva muito o jogador. Porque ele não aprende nada com o cara. E ele se sente desmotivado a aprender com o cara. Então, o que acontece? O que aconteceu comigo foi a mesma coisa. Eu entrei sem saber absolutamente nada. Eu lembro dessa contradição específica que eu não lembrava nem quem que... Por exemplo, eu não sabia quem que era o first pick, se era blue side ou red side quando eu entrei, sabe? Negócio assim... Caraca. Bobagem. Coisas assim, que eu não Simples, sabia. Né? Simples, que eu não sabia. Então, se eu tinha esse problema, eu imagino que muitas outras pessoas tenham também. E então eu agradeço muito ao grupo de jogadores que me acolheu nessa época, porque eles me ajudaram muito, me ensinaram muito, no sentido de ter paciência, tá ligado? Tipo, pô, o cara tá tentando. Ele tá falando um monte de merda, mas ele tá tentando. O que eu vejo no Tier 3 é um pouco disso, né? Tem esse sentimento de união, um ajuda o outro. Alguns times têm essa mística. Alguns times têm, mas normalmente são grupos de amigos, né? Os caras meio que eles viram amigos depois de um tempo, muito por essa tentativa de tentar subir. Só que, cara, eu tinha muita dificuldade em ser coach, muita dificuldade. Eu não gostava da função porque eu senti que eu não agregava efetivamente. E nessa tentativa de agregar, eu comecei a trabalhar com esses jogadores no sentido mais estatístico. Tipo, pô, eu tô passando um treino pros caras, como é que eu vou saber se o cara melhorou ou não? E eu comecei a fazer o acompanhamento estatístico dos caras. Só que eu percebi que eu era muito melhor fazendo aquilo do que dando coach. Né? Eu falei, cara, mas isso aqui que eu tô fazendo é legal. Mas o que eu tô passando pra eles enquanto parte estratégica não é tão boa, sabe? Eu senti essa diferença. E isso eu conversei uma vez com o Raizo, foi um companheiro de equipe meu posterior, e ele mostrei meu trabalho pra ele e falou, cara, você não é coach, velho, você é analista. E ele falou na moral, assim, falou com respeito, falou, pô, teu trabalho não é de coach, teu trabalho que você tá fazendo, onde você se destaca é como analista. E nessa época eu ainda levava muito como hobby. Eu tentava ser bom, eu tentava fazer as coisas bem feitas, eu tentava principalmente ajudar. Nessa época específica eu tinha muito mais esperança dos meus jogadores subirem pro CBLOL, que eu achava eles bons, ainda acho eles bons, do que eu subir pro profissional, sabe? Entendi. Então, você não tinha essa referência do Data Science nenhuma no cenário. Zero, até porque o único cara que trabalhava com isso na época aqui no Brasil era o Wizard Kira, eu nem conhecia ele na época. Grande Wizard Kira. Sim. Cara, na época eu falei, pô, mano, eu não sabia o que o analista fazia, não fazia ideia. E eu comecei a trabalhar com isso, comecei a melhorar isso, cara, dando cara a tapa, fazendo tabela no Excel, direto, na mão, sabe? Eu lembro de algumas coisas que eu fazia que era parte do processo, mas que eu fazia na mão e que, tipo, depois eu fui aprender que dá pra fazer algumas coisas automatizadas, fui automatizando os sistemas. E, cara, foi um processo de melhora, sabe? Foi, tipo assim, todo dia sentando a bunda na cadeira e estudando, ou aplicando, ou fazendo alguma coisa na prática. Sabe?
E mais ou menos nessa época que esse rapaz, o Raizo, falou pra mim, ó, você é analista? Ele falou, ó, tem uma proposta pra mim e eu queria te levar junto comigo pra você trabalhar lá em Portugal, na IRL de Portugal, que é a LPLOL. Tem um rapaz que é da staff de lá, que eu conheço, e que a gente vai compor uma staff só de brasileiros lá em Portugal, e a gente quer ver se faz alguma coisa lá. E ele falou, olha, é um time que ficou em último, nos últimos 2 splits, eles assim, não tem muita estrutura financeira, tanto que eu nem recebi, né, por esse trabalho. Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa lá pra pegar currículo. E aí ele falou, olha, você vai como... Dá a cara a tapa, né? Dá a cara a tapa. Você vai como analista, que é o que eu acho que você é melhor. Eu falei, não, então vamos, né? Vamos. Bora lá. E eu fiquei feliz porque eu não queria mais ser coach, assim. Eu já tinha chegado nessa conclusão depois dessa consultoria, entre aspas, né? Depois, falei, pô, realmente eu não sou, eu nunca gostei, né? Nunca me senti... Cara, quanto mais o tempo passava, menos eu gostava do que eu fazia. Quando eu virei analista, efetivamente, falei, cara, é aqui que eu tenho que trabalhar. Você achou, né? E aí a gente formou uma staff lá em Portugal. Era o Kuma, era o head coach. O Pazola era o strategic, o Raizo trabalhava como individual e eu era o analista. Então todo mundo tinha alguma coisa pra fazer. Eu também trabalhava, eu dava aula, então todo mundo tinha alguma coisa pra fazer a mais fora, então a gente não tinha como se dedicar 100%, então era uma mão lavando a outra o tempo todo, eu fazendo a parte de scout, basicamente de dados sozinho, a parte de scout quase sozinho também, o pessoal dava uma olhadinha num jogo ou outro, mas pro final o Jack começou a fazer mais a parte de scout, inclusive a gente contratou ele pra fazer isso, a gente contratou ele pra ser só scouter, no fim das contas ele virou positional, não, desculpa, ele virou assistente, strategic, era uma bagunça, mas era uma bagunça porque a gente precisava que fosse assim, porque senão não funcionava. E nisso foi meu primeiro contato só como analista, trabalhando como analista. A gente tinha pouco recurso, pouca experiência e muita vontade, muita boa vontade, mas só isso não ganha campeonato, mas a gente ganhou o campeonato. Caraca. Com muita vontade. A gente pegou o time que tinha ficado em último nas últimas 2 competições e fez... E ganharam? A gente foi campeão da LPLOL no Summer Split de 2021. E a gente fez tudo que dava e tudo que não dava pra vencer aquilo, e a gente foi campeão do Summer Split da LPLOL, participou do European Masters. A gente foi mal no European Masters, mas é porque a gente já tava desgastadíssimo. Isso que eu ia falar, imagino que o burnout tenha sido gigantesco. Foi imenso, porque a gente teve muitos problemas durante o split, a gente teve que trocar de jogadores durante o meio do split, por questões pessoais dos jogadores. Pra você ter ideia, a gente tinha uma lineup, certo? Tinha uma lineup. Essa lineup, isso antes do campeonato, a gente montou a lineup, sei lá, com 1 mês de antecedência. Aí por alguns problemas de contrato, eles deu disband no time, e aí a gente fez um puta esforço para poder manter tanto o mid laner quanto o top laner, que mantiveram o time, o Heroic e o Papi. E nisso a gente precisou achar um jungle e uma bot lane correndo. As últimas horas, né? Umas horas, faltando... A gente acho que 1 ou 2 semanas para fazer todo o processo de tryout e etc, para montar uma lineup inteira. E eu agradeço bastante tanto o Papi quanto o Heroic pela palavra mantida na época, né? Eles podiam muito bem ter abandonado o barco ali também, porque era um barco muito brado. No fim das contas, só quem manteve do time original foi o top e o mid. E mesmo assim a gente conseguiu ser campeão, muito por conta pela qualidade dos dois que se mantiveram, né? Na qualidade do Papi e a qualidade do Heroic. E pelo nosso esforço também, que foi absurdo. A gente fez um split de superação. Nesse split, o que você viu que você tinha que fazer como analyst nessa área? Primeiro ponto em relação a isso é que eu me vi numa situação diferente do T3 do Brasil, e eu acho que esse é o grande ponto de diferença. Como eu falei, o T3 do Brasil a gente normalmente só tem um cara que faz tudo, ou no máximo 2. Lá a gente tava no céu, a gente tinha Pazola, Raizo, Kuma, Jack e eu, a gente era em 5. Cara, isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Você ter 5 pessoas numa staff, 5, 6 pessoas, cara, 4, 5, 6 pessoas não é muito, sabe? Nunca falta espaço de trabalho dentro da staff. Nunca. Cara, você sempre vai arranjar o que fazer. Sempre.
Então a gente ter uma staff grande foi o primeiro ponto, porque daí a gente conseguia ser especialista naquilo que a gente ia fazer. Então quando eu sentei para ser Data Science dentro do trabalho lá, nem era exatamente essa função que eu fazia uma função de scouter mais geral, mais focada em dados. O primeiro ponto de diferença principal para o Brasil, o segundo na verdade, é o fato de que lá fora, nas ERLs, eles têm acesso à parte estatística dos jogos, coisa que aqui no T3 a gente não tem. Então eu conseguia ser um cientista de dados lá fora, coisa que aqui no T3 do Brasil não existe a possibilidade. Não tem como. Entendi. Falta fonte, é isso? Falta fonte de dados. Não tem como, não existe. Eu até conversei com um rapaz, o Carlins, ele tentou fazer uma coisa parecida aqui para Impoliga, mas não sei se o projeto não foi para frente, quais foram os empecilhos. Eu lembro dele estar bem empolgado com isso, mas acabou que não foi para frente. Mas é por falta de banco de dados. A gente não tem como se criar cientistas de dados no Brasil, tipo assim, de base mesmo no Brasil, porque não tem como. Não existe como. Então todo cientista de dados no Brasil, ele vai vir de duas fontes. A primeira, pessoas que já são cientistas de dados como profissão e vão migrar pro LoL por algum motivo, ou pessoas que, assim como eu, vão ter uma oportunidade lá fora, principalmente nas LVPs, que são as segundas divisões aqui do Latam, e as ERLs, que são a terceira divisão lá de fora da Europa. Então, se não for assim, não tem como. Que eu bato muito nessa tecla há muito tempo. O Brasil precisa organizar esse T3. Precisa, porque é de lá que a gente vai tirar os nossos talentos, os nossos prospects. A gente tem um projeto na Fúria de trainee que ele é de muito sucesso. Justamente porque a gente presta atenção. A gente não, porque eu faço muito pouco dentro do projeto de trainee, mas a gente enquanto Fúria, né? Eu acho que esse ponto a gente tem que dar pro Maze, que é o coordenador dos trainees, e ele faz um trabalho excelente em relação a prospects, em relação a treinar esses prospects, em relação a pescá-los, sabe? Então a gente tem um processo de scout no Brasil muito fraco. Tem um outro projeto também que teve boas revelações, foi o projeto da Loud, que aconteceu no final do ano passado e no meio desse ano aqui de novo, de revelar talentos. Sim. Então, na verdade, na época não era Loud, né? Era do MST3, mas que eles acabavam indo muito pra Loud por influência do Marquinhos, que era o cara que coordenava o projeto. Então, por exemplo, dessa rapaziada do MST3, o Ninja Kiwi, que joga CBLOL, veio disso. Que é um talento, né? Que é um talento, exatamente. Então, assim, o MST3, ele fez esse trabalho de revelar, por exemplo, o Ninja Kiwi. Assim como o trainee da Fúria também. O trainee da Fúria... isso eu lembro, que subiu todo mundo. A nossa Fúria toda, a Academy, é trainee. Sim. Então, assim, existe uma cultura... Aliás, nem uma cultura. Existem situações bem estabelecidas de sucesso. A gente tem a Fúria Trainee e tem esse projeto do MST3 que mostrou de maneira muito evidente que fazer projetos de base no T3 funciona. É efetivo, né? É efetivo, gente. Cara, se 100% de sucesso não for efetividade, eu não sei o que é. Exatamente. Eu não sei o que é. Não precisa ser o Data Scientist pra ler isso, né? 100% é 100%, pô. 100% é 100%. Sinto que a nossa staff no Brasil, ela é muito amadora. E não é culpa das staffs. Não é culpa dos staffs. Não tem como esses caras trabalharem de maneira profissional se eles não têm um ambiente profissional. Por mais que, cara, o Vini da Impoliga faça um trabalho gigante em termos de ter que fazer tudo sozinho, sabe? Eu acho o trabalho do cara muito legal. Principalmente porque eu sei que ele faz quase tudo sozinho, sabe? Então o Vini faz um trabalho muito próximo do que poderia ser profissional. O pessoal da Liga GG também. Mas assim como esses caras também não tem culpa, cara. Quem tem que se mexer é a Riot. Verdade. Quem tem que se mexer é a Riot. A Riot BR especificamente, né? Assim como eu falei dos cases de sucesso dos projetos de trainee, tem os cases de sucesso das IRLs e das LVPs, cara. A gente tem que ter um processo mais organizado no T3 Brasil, porque o que eu vejo é um gap, e quando eu entrei na Fúria foi assim, um gap enorme das staffs, cara. Como é que foi essa transição do time que você estava em Portugal pra Fúria? Foi esse caminho direto? Sim, acabou o split
em Portugal, eu fiquei alguns meses free agent, a gente fez algumas competições de fim de ano, novembro, se não me engano, a gente fez algumas competições, mas a gente já não tinha mais gás pra nada, nosso cérebro já tinha ido derretido há muito tempo, então a gente acabou fazendo essas competições, eu fiquei free agent e eu tinha o costume, ainda tenho na verdade, sendo bem sincero, eu ainda tenho o costume de assistir o Maestro nas streams dele, e ele anunciou a mentoria dele. E antes desse processo de mentoria, ele fez análise de alguns casos na live dele. Se eu não me engano, ele analisou o Kuma, o portfólio do Kuma. Se eu não estou enganado, foi o Kuma. E o Kuma me chamou, falou, pô, cara, vamos lá, tal, eu vou tentar falar com o maestro pra te indicar aqui, pra ver se você é o próximo a ser analisado. Pra ele ver teu currículo, etc. Porque era uma forma de exposição. Cara, e você sendo do T3, não tendo um contrato, o que você mais quer é visibilidade, cara. Você tá desesperado, cara. E eu falei, mano, é agora, é aqui que eu vou. E aí não foi, porque não deu tempo na live, acabou a live, não sei o que aconteceu. Eu não lembro exatamente, sabe, não lembro o que aconteceu. Só que muito pouco tempo depois ele anunciou a mentoria 00 dele. Eu me inscrevi para entrar na mentoria, me inscrevi como caso para ser analisado também. E eu fui um dos casos que foi analisado, ele me selecionou, a gente bateu um papo sobre o meu trabalho, bateu um papo sobre aquilo que eu fazia, ele analisou meu currículo. E, cara, basicamente, logo no que acabou esse... Eu não lembro se foi logo no que acabou esse stream, se foi um dia depois, ele me mandou mensagem. Falou, cara, eu gostei do seu trabalho, vamos conversar um pouco. Ali eu soltei fogo. Ali, pô, cara, simplesmente o maestro te chamando pra trocar ideia, né? O maestro me mandou mensagem, cara. Tipo assim... Pô, surreal. Pra mim era surreal, sabe? Porque era aquilo. Eu já tava numa época da minha vida, principalmente depois de entrar em Portugal e depois de entrar de ter vencido, que, cara, eu sentia que dava pra chegar lá, entendeu? Que dava pra profissionalizar, mas ainda assim, a gente tem uma distância muito grande em relação ao T1 e T2, muito pela falta de profissionalização que o T3 tem. Então, cara, o maestro chegar e mandar mensagem pra mim tem um valor imenso, e é uma coisa que eu falo muito, eu sempre relembro todo mundo na staff, eu sei que eles têm noção, mas sempre que eu sempre converso e falo, cara, a gente tem um peso muito grande em relação ao público geral. A gente tem um peso de palavra, a gente tem um peso de presença. Às vezes um parabéns que a gente dá despretensioso, cara, aquilo ali faz com que o cara se motive 1 mês, 2 meses a mais só porque você mandou um parabéns, cara. Pode tipo crer. Assim, quando o cara vem e me pede um feedback, quando o pessoal vem e pergunta alguma coisa pra mim, tipo assim, eu faço questão de responder. Sabe? Se eu vejo alguma coisa legal, assim, no Twitter, alguma coisa, eu faço questão de dar um feedback, mesmo que a pessoa não peça, porque, cara, eu sei o peso que isso dá. Sabe? O peso da palavra, o peso da tua influência, uma influência positiva, tipo, de você motivar as pessoas a fazer alguma coisa bacana. Porque é muito difícil estar no T3. É muito difícil você não ter certeza de nada. Porque, sinceramente, até eu entrar na Fúria, até entrar no Karma Clan, que foi o time que eu trabalhei em Portugal, que a gente foi campeão, eu nunca tive uma org, assim, que, cara, firmeza, sabe? Era, eu não botava muita fé. Quando tu não bota fé no projeto, fica muito difícil de você fazer as coisas funcionarem, sabe? Quando, por exemplo, lá em Portugal, eu botava muita fé na staff, sabe? Era na rapaziada que tava junto comigo e que fazia acontecer. Então, essa era pra mim o grande ponto que eu botava fé. E quando eu comecei a botar fé, e quando a gente começou a ter resultado e começou a fazer um trabalho bacana, eu falei, aqui dá pra ir, entendeu? Aqui dá pra chegar no profissional e fazer acontecer. Mas, quando houve o maestro efetivamente vir conversar comigo, a gente começar a fazer a tratativa de negociação efetivamente, aquilo ali é absurdo. Foi tipo, peguei o contrato e assinei. Nem pensou muito, né? Sobre o que você falou, assim, eu não faço parte exatamente do T3, né? Tipo, mas assim, eu tô tentando cobrir o cenário, e eu lembro que quando você me seguiu, eu fiquei assim, caraca, é pra ser. Tipo, porque é muito doido, assim, quando você vê gente do meio já te dando feedback, seguindo. Então, realmente, cara, isso faz toda a diferença. Vocês têm uma representatividade muito gigantesca. E, assim, quando você assinou o contrato, né, que você falou que só assinou e tal, como foi, assim, tipo, agora eu tô com esses caras? Cara, você lembra do que você sentiu? É uma sensação estranha, é uma sensação extremamente estranha. Entrar numa call. Hoje em dia é muito mais comum, né?
6, 7 meses de trabalho com todo mundo. É uma coisa, eu me sinto muito mais à vontade. Mas, cara, era uma sensação de pô, eu tô com uns caras que não é que eram meus ídolos, são. Sabe, os caras a vida inteira jogar CBLOL e agora eu tô na cal com os caras, entendeu? Você entrou na Super Fúria, né? Exatamente, e eu entrei num time que já tava extremamente hypado, né? Em termos de players, tipo, caras que eu admiro muito por vários motivos, o FNB, por tudo que ele representa em relação a quem ele é e aquilo que ele faz. Sempre foi um jogador incrível e com toda a representatividade que ele tem para as pessoas. Então, ele era um cara que eu gostava muito. O Envy era um cara que eu gostava muito. O Ranger também, eu sempre foi uma figura extremamente emblemática, ainda é. O Netuno, o pessoal falava que eram os 4 do Netuno, né? O quarteto e o Netuno. Mas eu já achava o Netuno um cara bom, porque era um cara novo. Isso que eu ia falar, ele carrega um hype, né? Sim, e o Redbert também, campeão de CBLOL pra caramba. Então, todos eles ali, sabe, de alguma forma, fizeram parte do meu crescimento enquanto telespectador do CBLOL. Eu lembro, acho que de um evento que eu fui, de uma final, que foi Flamengo e NTZ, sabe, que tava lá, o Redbert tava lá, a Envy tava lá, e eu tava torcendo pelos caras, porque eu não tava, acho que era NTZ em Flamengo, não lembro quem venceu, se foi o NTZ, se foi o Flamengo. Foi 2019. Teve 2 finais NTZ e Flamengo. Teve sim. Foi uma que foi NTZ e foi uma que foi Flamengo, eu não lembro quem venceu. Mas eu lembro que eu fui assistir, tava torcendo pela NTZ. Não que eu era torcedor da NTZ, mas assim, simpatia, né? Pela simpatia dos jogadores. O Maestro sempre foi um cara que eu gostei. Sim. Sempre, desde antes de entrar no cenário. Era um cara que eu olhava e falava, pô, esse cara tem uma vibe legal de um técnico. Técnico, não aquele técnico motivador, sabe? Motivacional. O pessoal fala muito, né, que o Maestro é um gerente de equipe e tal. Ele ele é um bom gerente de pessoas, mas ele é um cara extremamente técnico também, conhece o jogo. Então, existe dentro dessa, né, de todo esse folclore, tinha um BCS entrando ali na cal com os caras e, cara, é um negócio absurdo. No começo é muito absurdo, eu não vou dizer que não. Pagar de super normal. Super normal, cara, não mete esse louco, sabe? Sim. Não tenta meter esse louco pra cima de mim, tá ligado? Porque eu era o cara que sempre fui telespectador. E mesmo sendo uma pessoa extremamente racional, sendo uma pessoa extremamente centrada, pô, bate um frio na barriga, uma parada de, cara, eu cheguei aqui, sabe? Sim. E mesmo trabalhando de casa, eu trabalho de casa desde que eu comecei a trabalhar na Fúria, já fui no escritório, já tive algumas reuniões lá, mas o meu trabalho majoritariamente é à distância, mas mesmo assim, cara, é uma experiência incrível, uma parada muito boa. Quando você entra, é uma sensação muito positiva. E te perguntar, assim, você entrou, tudo, e eu queria saber, quando você entrou numa organização tão profunda, assim, qual exatamente era a sua função, como você fazia? E quero te perguntar assim, você lembra de algum case, alguma análise, alguma coisa que você pensou assim que deu muito certo? Cara, a Fúria enquanto organização é uma parada bem surreal em termos de qualidade. Eu já torcia pra Fúria antes, sendo bem sincero, antes de entrar na Fúria. Inclusive, eu tenho 2 camisas da Fúria, porque uma é quando eu entrei e uma eu já tinha antes, eu comprei antes de entrar na Fúria, eu já tinha a camiseta da Fúria. Então, eu tenho 2 uniformes e eu já gostava, eu já admirava muito a Fúria pelo que eles representavam ser. Sim. Uma organização séria, uma organização com um alto nível de qualidade, uma rapaziada que se esforçava para fazer um trabalho correto, e isso em todas as modalidades que eles exerciam, sabe? Quando eu entrei, isso se confirmou, porque é uma questão que, cara, transparece-se aquilo que é, sabe? Não é uma forçação de barra, tipo assim, não é nós somos profissionais por fora, mas lá dentro é uma zona. Muito pelo contrário. É uma organização extremamente qualificada, todo mundo que trabalha lá tem muita qualidade, essa staff que entrou lá também tem muita qualidade, sabe? O Maestro é renomado e não é por pouco, ele é incrível. O Luiz também, o Almeta, ele é muito bom no que faz. O Brandão, que já tava lá, também é muito bom. O Maze é incrível. Então, cara, o Chuck, que é o nosso manager, todo mundo que é parte da staff, o Neck também, né, que é do Academy, também me ajudou muito, né, que é um cara que me deu muitos bons conselhos.
em relação a como se portar, em relação a como trabalhar, sabe? Ele é um cara também muito bom de trabalhar e tem uma filosofia muito boa em relação a criação de novos talentos. Uhum. Então, todo mundo que trabalha lá tem essa seriedade, sabe? Tem essa vontade de querer ser melhor, sabe? Porque não adianta só você ser bom, sabe? Não adianta só você querer ser muito bom ou ser muito bom, cara. Você tem que nunca estar parado. Sim. Porque o nosso cenário hoje, infelizmente, não é dos melhores do mundo. Uhum. E a gente sabe disso. A gente tem ciência disso, que a gente não é dos melhores do mundo. Mas muito por isso a gente precisa sempre estar procurando melhorar, sabe? Sempre estar procurando alguma coisa para fazer, nunca estar muito contente com aquilo, contente no sentido de estar contentado, estar acomodado, parado, né? Acomodado, exatamente. Eu não sinto isso. Nenhum dia que eu tô lá dentro eu sinto que alguém tá morto, sabe? Que tá tipo, não. Por exemplo, a gente ficou em quarto lugar no último CBLOL. Cara, não teve uma palavra, não teve um ser humano que se atreveu a falar que quarto lugar tava bom, sabe? Não teve. A sensação foi essa, né? De angústia um pouco, ou não? Uma sensação de, tristeza, assim. Tristeza. Todo mundo, dos jogadores também. Tipo, cara, foi um split que foi horroroso? Não foi. Quarto lugar não é horroroso, né? A gente também não pode ser completamente autocrítico. Sim. Mas não era aquilo que a gente esperava e não era o que a gente queria. A gente sabe disso. O Maestro já falou sobre isso em entrevista. A gente deu underperform, principalmente acho que contra a PEN especificamente. A gente teve jogos muito caóticos, então foi uma situação em que a gente não ficou contente com o resultado. Mas com certeza eu acho que esse ponto de não ficar contente com o resultado também é importante, sabe? Você não sair de cabeça erguida de uma situação que não é pra sair de cabeça erguida, é pra você se colocar no seu lugar em relação a, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente tem passado essas últimas semanas, esses últimos meses, né, de intertemporada, trabalhando muito. A gente teve, acho que 2 semanas ali de descanso pós-eliminação. E, cara, já acabou essas 2 semanas, já foi, sabe? Pode crer. A gente já começou a trabalhar, a gente já tá trabalhando há muito tempo, sabe? Então, eu acho que a NTZ só começou antes que a gente. Pode crer. Acho que só a NTZ começou antes que a gente, se eu não me engano. Mas a gente tava com o pessoal na Coreia, né? Então, meio que por mais que a gente não estivesse treinando em grupo, o pessoal tava lá em bootcamp, então não tava uma coisa tão... a gente não tava realmente parado.